Cara, a gente vive num momento que nunca foi tão fácil ter muitos contatos e tão difícil ter amigo de verdade. Tu tem de tudo, seguidores, colega de trabalho, grupinho de WhatsApp, então, que ninguém responde. Tem aquela pessoa também que você encontra, sabe, de vez em quando, aquela coisa meio no mercado, tem aquela conversa meio estranha que dura uns 2, 3 minutinhos e vai embora. Quantidade é o que não falta. O que falta é outra coisa. E eu acho que a maioria das pessoas que sente isso acaba meio que confundindo as coisas, sabe? Pensa que é com ela, que com certeza tem algo de errado é com ela, que ela é complicada demais, exigente demais e difícil demais. Mas e se não for isso? E se o problema não for você, mas o tipo de amizade que você tem? Porque assim, você passa o dia inteiro rodeada de gente, né? Sai, conversa, até aparece nas fotos dos outros. Mas aí tu chega em casa de noite e se sente completamente sozinho. Coisa que não faz nem sentido, né? Já que tu passa o dia inteiro rodeado de gente. E não é depressão, não é ingratidão. É uma sensação de que você tava lá só de corpo, mas a tua alma e a tua mente estavam, ó, bem longe dali, né? Eu sei que tu sabe, já passou por isso, né? E aí começa aquele looping na cabeça da gente. Por que eu não consigo me conectar direito com as pessoas? Por que eu fico entediada em conversas que parecem animar e deixar todo mundo feliz, menos eu? Por que eu saio de um encontro com mais vontade de ficar sozinha do que quando eu fui pro encontro? Essas perguntas, elas parecem sobre você, né? Meio lógico isso, mas na real elas são sobre o contexto que você está inserido. E entender isso muda tudo, pelo menos mudou pra mim. Ai. Porque eu descobri uma coisa que organizou muito isso pra mim, sabe? Tem um cara chamado Thiago Brunet e ele meio que categoriza os 3 tipos de amizade. Eu sei que parece mais uma coisa de livro de autoajuda, calma. Me escuta aqui, ó, presta atenção. Porque é muito mais simples do que parece. Eu prometo. O tipo 1 é o que ele chama de amigo necessário, é aquele amigo da leveza, do rolê, da conversa nada a ver, da risada, da distração. Com ele a vida fica um pouco menos pesada por algumas horas, sabe? Você relaxa, desliga a cabeça um pouco dos problemas e só curte o momento. Mas tu não abre todas as tuas feridas mais profundas pra ele, não. Não é essa pessoa que vai acessar esse tipo de coisa na sua vida, sabe? E tá tudo bem. Porque nem toda amizade foi feita pra te conhecer por completo. Algumas elas existem justamente para trazer essa leveza no meio do caos. O tipo 2 é o amigo estratégico, é aquele amigo que aparece muito ligado a tipo uma fase da sua vida, sabe? Alguém que soma no seu caminho, te impulsiona, te conecta com oportunidades da vida, ideias, te impulsiona para crescer, sabe? Vocês até têm objetivos parecidos, conversas que te fazem pensar e uma troca que realmente empurra vocês dois pra frente, sabe? É uma amizade construída muito em cima do que vocês estão vivendo juntos naquele momento exato, sabe? E às vezes, quando os caminhos de vocês mudam, essa amizade também muda. E não precisa transformar isso no meu Deus, que decepção, é uma traição. Não, algumas pessoas só entram na nossa vida pra caminhar um trecho específico dela, sabe? Sabe o que eu tô dizendo? O tipo 3 já é o amigo íntimo. Esse é raro. Pode ser só uma pessoa só, talvez no máximo 2. É aquele que já viu partes suas que muita gente não aguentaria ver. E continua ali, tá? Que conhece as suas estranhezas, os seus silêncios, os seus excessos. E não trata isso como um problema pra resolver, sabe? Perto dessa pessoa, você não sente que precisa se explicar o tempo inteiro, muito menos ficar pisando em ovos. Tu fala metade da frase e ele já entendeu, sabe? Já completa o resto. Às vezes tu só olha pra ele, já sabe o que tá sentindo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você esperou que alguém do tipo 1 fosse o tipo 3? E ficou meio que frustrado quando percebeu que não era? Ou quantas vezes tu manteve gente por perto só pra não ter que encarar a sensação de ficar sozinho? Porque é daí que vem aquela sensação estranha da solidão, sabe? Você tá sempre com alguém, sempre conversando, sempre em algum lugar, mas sente que ninguém realmente te entende, te saca, sabe? E eu vivi isso na pele. Eu tinha uns 21 anos por aí, e eu andava com uma galera que no fundo, eu não gostava. Não porque eles eram ruins, eram pessoas normais. Tá, tinha alguns que eram ruins, sim. Mas enfim, a gente também não tinha
quase nada em comum, os assuntos eram outros, os valores também nem se fala, né. O que eles achavam engraçado, eu achava podre, péssimo, ridículo. E o que eu queria falar, eu não falava. Mas mesmo assim, eu continuei andando com eles, cara, por tempo até demais. E isso aconteceu porque a alternativa era, ou era eles ou ficar sozinha. E na época, ficar sozinha parecia pior do que ficar me sentindo desconfortável e completamente fora da caixa. E aí eu ficava. E é aquilo, né, pra eu ficar, eu tinha que me anular um pouquinho toda vez, todo dia que eu estava com eles, e eu chamava isso de amizade ainda. E o que acontece com a gente quando a gente faz isso, e eu não vejo muita gente falando, eu acho até estranho, é que não é algo escancarado, sabe. Não necessariamente tem alguma briga, não tem uma grande discussão, não tem nenhum "acabou". É algo bem sorrateiro mesmo, você só vai se fechando aos poucos, sabe. Você vai guardando mais e mais coisa aí dentro, falando menos de como você realmente se sente. Tu vai até se adaptando cada vez mais e acha que isso é super normal, que é assim que as relações funcionam inclusive. E não é, menina, não é assim que as relações funcionam, e hoje eu não faria isso. Hoje eu não escolho só quem é parecido comigo, mas nem só também quem é diferente. Eu até me interesso por uma perspectiva diferente da minha, porque isso abre um pouco mais a nossa cabeça, né. Mas enfim, hoje eu escolheria gente que pelo menos, tá, não tem medo de aprofundar, que não se assusta com conversas longas sobre a vida, sobre, enfim, o universo até, que não fica só na superfície, sabe. E cara, quando eu encontrei pessoas assim, com os mesmos hiperfocos, as mesmas estranhezas, ou até mesmo os mesmos objetivos, eu finalmente entendi o que estava faltando esse tempo todo. E é uma coisa específica aqui, que acontece quando tu tá com alguém, assim, tu fala algo que sempre pareceu meio esquisito dentro da tua cabeça, sabe. Algo que tu normalmente guardaria pra ti, ficaria caladinho. E a pessoa te responde e só solta como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu também penso assim, menina. E tu fica assim, atônita, por 1 segundo e meio. Porque tu passou anos guardando aquilo. E ali em 1 segundo e meio, tu não precisa mais guardar. E é um alívio que dá, que tu não sabia que precisava, inclusive, porque tu nunca tinha nem experimentado isso antes. E agora deixa eu te mostrar uma outra forma de olhar pra isso, tá? Isso não quer dizer que tem algo errado com você nas suas amizades. Só diz que você ainda não encontrou o tipo 3. Ou você tá esperando que o tipo 1 seja o tipo 3. Ou até que você passou tempo demais com gente que não te sacava, sabe? E acabou esquecendo de como é quando alguém realmente te entende de verdade. Uma coisa é você, ser difícil de conectar com alguém. Outra coisa é você ainda não ter encontrado quem conecta do mesmo jeito que você. Eu levei anos para entender essa diferença. E quando eu entendi, eu parei de me anular para caber nesses lugares ou relacionamentos que nunca foram feitos para mim. E talvez você também possa parar agora.